Oi, pessoal. Então, vamos agora para o nosso terceiro vídeo, para finalizar esse comentário sobre planejamento de aula de literatura. Agora, nesse vídeo, a proposta é que a gente pense de maneira mais prática na aula, algumas sugestões mais diretamente práticas da organização da aula de literatura, né? Então, para iniciar a aula, por exemplo, né? Então, a gente pensar numa motivação para esse início. Normalmente, numa situação de sala de aula real, os alunos acabam de chegar, então podem estar um pouco agitados ou sonolentos, dependendo da hora, né? Se é cedo, se é perto da hora do almoço. Então, tudo isso o planejamento tem que levar em consideração. Então, precisa que haja uma motivação inicial para que a gente consiga concentrar a turma em torno dos objetivos da aula. Tá? E para essa motivação podem ser usados os mais diferentes elementos daqueles que a gente já tratou nos outros vídeos. Não significa que nós devamos usar elementos fora do nosso objeto, né? A motivação é interessante que ela já leve em consideração os elementos da nossa aula. Não é uma dinâmica, não é fazer uma dinâmica. É já começar a tratar o assunto a partir dos elementos que nós temos, que já levantamos, e pensar alguma estratégia de motivação que desperte o interesse dos alunos para o nosso tema. Também é importante no início da aula que fique claro para os alunos o conteúdo que vai ser tratado, quais são os conteúdos, quais são as etapas desse conteúdo, quais são os objetivos. Então, isso é importante para que os alunos tenham uma visão do que seja a aula. Após essa motivação, né, se pode começar, de fato, o trabalho com o texto, que pode se basear, pode ser duplo, né? Pode ser tanto em termos de exposição, então, algumas breves exposições sobre o tema, e também o trabalho de texto. Pensar que estratégias nós vamos usar para trabalhar o texto, para a leitura do texto. Então, nós não podemos pensar que vamos chegar numa turma com jovens ou crianças e vamos simplesmente ler o texto e isso vai funcionar como aula, porque não vai. Então, por mais interessante que seja o texto, é preciso que a gente pense como isso é feito didaticamente, pedagogicamente, né? Então, a alternância de leitura do texto com comentários, com algum tipo de instigação à turma para pensar e para a compreensão, né? Ajudar na compreensão, se for um texto um pouco mais difícil. Então, ler uma parte, depois discutir, procurar ver, né? Aprender se a turma, de fato, compreendeu o que foi lido. Então, ir retomando elementos anteriores e projetando também, trabalhando já a partir do título, enfim, né? Então, esse trabalho com a leitura precisa ser planejado. Ele é ele mesmo um trabalho pedagógico, tá? A maneira como nós trabalharemos a leitura. Então, né, a partir desses momentos que vão alternar exposição e trabalho com o texto. Quando eu digo trabalho com o texto, significa que há um envolvimento da turma. A exposição é quando é só o professor que fala. E a parte de trabalho com o texto, ela sempre envolve também os estudantes. Uma outra coisa importante da aula é que ela tenha uma característica que é a reiteração. Uma vez que a gente definiu o conteúdo, que é o trabalho com o texto, né? E já trabalhou com esse texto, nós podemos ampliar a compreensão dele a partir de uma reiteração. Então, outros elementos que poderia considerar como prejudiciais, como filmes, vídeos, na verdade, podem ser de grande ajuda, porque eles servem para reiterar os sentidos do texto. Tá? Então, outras obras, comparar com HQs mesmo, filmes, podem nos ajudar a ampliar, a reiterar o conteúdo das obras que nós estamos lendo e também para aprofundar esses significados.
né? Então, a aula pode ser pensada para isso. Então, um conteúdo, um trabalho de texto e elementos que reiterem a nossa compreensão, reiteram e ampliam a compreensão do texto, né? Como eu falei antes, né, outro elemento que é fundamental na organização da aula é essa construção conjunta dos sentidos. Aquilo que eu falei da interpretação, né? Então, ela é um momento fundamental. E essa interpretação nunca é só do professor. Ela só funciona se for uma interpretação que envolve toda a turma. Que toda a turma pode dar uma contribuição para a construção do sentido da obra. Tá? Então, recursos didáticos têm que ser pensados nessa perspectiva, como trabalhos em dupla, trabalhos em grupo, em equipe, de maneira que dali saia, né? Podem ser feitos pequenos questionários, curtos, para que o aluno possa, a partir dele, construir uma percepção própria, não para impor uma visão da obra ao aluno, mas para permitir que ele construa a sua própria visão. Então, isso é muito importante, né, para que a gente, ao final da aula, consiga perceber que a aula foi bem sucedida, quando ela conseguiu construir coletivamente os sentidos do texto. Então, algumas dicas, né, do que a gente deveria evitar, a partir da experiência, né, evitar longos momentos de exposição de conteúdos, procurar alternar com atividades e leitura, trabalho do texto. No caso de uso de slides, evitar grandes quantidades de texto informativo nos slides, lembrar que os slides são um recurso visual, então eles devem servir para que a gente mostre imagens ou para organizar o conteúdo em termos de itens, né, para ficar mais organizado na cabeça do aluno, ou para que o aluno consiga se situar melhor na aula, mas não deve ser o elemento de leitura para o aluno, o slide, né? Porque é muito monótono. Além do slide cheio de texto, você ainda lendo o slide. Vocês sabem que isso é muito monótono, é muito maçante. Então, não deve ser usado como um recurso didático, né? E também evitar propor exercícios em que o aluno deva responder exatamente aquilo que você informou, né? Porque sempre é necessário pensar exercícios em que o aluno possa também dar a sua contribuição, em que ele possa ir além do que o que nós falamos. Tá? Então, se a gente não quer uma educação bancária, como disse Paulo Freire, em que os alunos só decoram e reproduzem o que nós dizemos, é importante que a gente abra esses espaços. Se a gente não abrir espaço para eles, eles não conseguirão expressar sua própria visão sobre o texto e, por isso, não conseguirão ampliar a compreensão do texto, que é o objetivo da aula de literatura. No caso da avaliação, é importante que a gente procure dar um sentido prático a ela, não só como aferição de conhecimento, mas também que o aluno perceba que aquilo que foi proposto pela professora, né, pelo professor, tem um sentido prático para ela, no sentido de construção de algo. Então, no caso da eletiva, a sugestão de se construir algo, não é? Um fanzine, um cordel, a partir de alguma obra literária, uma reescrita de texto literário em outro gênero, de maneira que o aluno se aproprie desse texto e possa aumentar sua compreensão pelo trabalho bastante prático com o texto e que sobre alguma coisa para ele desse trabalho, né? Não seja só para entregar ao professor e cumprir uma etapa. Tá? Então, assim, são alguns aspectos mais gerais, como eu falei. Então, não há um modelo para se trabalhar com o texto, até porque, dependendo de qual é o texto, se é uma narrativa, se é uma narrativa conto ou romance, se é um poema, que tipo de poema é, um poema em verso livre, um poema metrificado, você tem outra forma de trabalhar cada um desses elementos.
só como uma recomendação final, é que a gente saber determinar justamente qual é o conteúdo de uma aula é fundamental. Normalmente, quando os professores são mais novos, eles ficam muito angustiados de faltar conteúdo, de dizer, eu planejei pouco conteúdo e a aula vai acabar, né, e não vou ter mais o que dizer. E diante dessa angústia, muitas vezes se faz o contrário, se peca pelo contrário, então uma grande quantidade de conteúdo. Então a recomendação é que é melhor ser menos ambicioso nesse sentido da quantidade de texto que a gente vai levar, mas com a possibilidade de explorar esse conteúdo em várias atividades, em comparações com outros meios, o que torna a aula mais interessante e abre mais possibilidade de participação para os alunos, tá? Então, são algumas recomendações gerais. Depois gostaria que vocês fizessem anotações daquilo que vocês consideraram pertinente, daquilo que vocês gostariam de perguntar algo mais, daquilo que vocês não achem que funcione bem. Então, para nós conversarmos quando tivermos um próximo encontro síncrono, né? Que a gente tem uma conversa mais direta. Então, por enquanto, vão esses vídeos que vocês podem ir assistindo à medida das possibilidades, e depois, na próxima webconferência, nós vamos tratar disso novamente. Vocês vão agora se dedicar ao planejamento do curso de vocês. Espero que essas sugestões, esses lembretes, sejam úteis na hora do planejamento, né? E que ajude vocês na hora da atuação no estágio. Então é isso, muito obrigada pela escuta, um abraço a todos e todas.